Vamos agora falar sobre equações, tá? Uma coisa bem importante e que cai muito em concursos, cai muito em provas e tal. Veja, o começo das equações. O que é uma equação? Veja, quando eu falo 2x mais 6, eu não estou afirmando nada, estou simplesmente falando 2x mais 6. Da mesma forma como 3y mais 4. É meramente uma fala, tá? 8m menos 6. Eu não estou afirmando, eu não estou sendo assertivo em nada. Então, isso, matematicamente, é uma sentença. Eu não tenho afirmação nenhuma. Então, o que é uma sentença? É simplesmente uma expressão. Uma sentença é uma expressão matemática, né? Não tem afirmação nenhuma a respeito. Então, 2x mais 6, 3y mais 4, 8y menos 6, eu não estou afirmando nada. Agora, quando eu falo 2x mais 3 é igual a 5, eu estou fazendo uma afirmação. Então, isso muda de figura, deixou de ser uma sentença. Até aqui, ó, 2x mais 3 seria uma sentença. Só que eu faço uma afirmação. É igual a 5. Isso passa a ser uma equação. Tá? 4y mais 1 é igual a 9. Isso é uma equação. 6p menos 4 é igual a 14. Eu estou afirmando, portanto, isso passa a ser uma equação. Do mesmo modo que 3e mais 6 é igual a 6. Tá? Quando uma equação, ela está ligada, como se fosse no português, a um verbo. Existe uma afirmação categórica a respeito do resultado. Tá? Então, deixa de ser sentença para ser uma equação. Então, uma equação é uma afirmação que tem verbo. É igual a. Tá? Nisso, para existir uma equação, eu preciso de dois membros, um lado e outro, e sendo separados pelo sinal de igual, porque é a minha afirmação, é o meu verbo, é igual. Tá? Então, veja, eu tenho dois membros separados por uma igualdade. Isso me monta uma equação. Agora, como que eu resolvo a equação? Simplesmente, eu tenho, por exemplo, aqui, 2x mais 5 é igual a 9. Então, é uma afirmação, portanto, é uma equação. Aí, normalmente, como é que a gente faz? Nós vamos ver quem que é a nossa incógnita. Quem é incógnita? É quem eu não conheço. No meu caso, é o x. É o x que eu não conheço. Podia ser y, m, como aqui, p, z, y, enfim. Podia ser qualquer letra que eu não conheço. Aí, a resolução da equação é descobrir qual é o valor desse x, ou dessa incógnita. Tá? Veja, aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que identificar a incógnita e eu tenho que identificar quais são as operações que estão acontecendo sobre essa incógnita. No meu exemplo aqui, eu tenho uma multiplicação e uma soma. Qual dessas operações é a mais singela, é a mais simples, é a mais fraquinha? É a soma. Então, tudo se passa como se o 5, que está somando, fosse expulso do primeiro membro e fosse para o segundo membro, fazendo a operação inversa. Veja, não é exatamente isso que a matemática faz, ficar jogando número para lá e para cá, mas é uma forma de a gente entender a resolução de uma equação, tá? Então, veja, eu tenho uma soma de 5, então eu vou mandar essa operação fazendo o inverso. Qual é o inverso de somar? É subtrair. Então vai ficar, ao invés de mais 5, do outro lado, no segundo membro, vai ficar menos 5. Então vai ficar 9 menos 5.
2x igual a 9 menos 5, 2x igual a 4. Pronto, já melhorou um pouco o aspecto, já ficou mais simples. Agora, o que esse 2 está fazendo com o x? Está multiplicando. Qual é a operação inversa de multiplicar? É dividir. Então, esse 2 vai sair daqui e vai passar dividindo. Existe uma troca, existe uma inversão na operação. Tá? Cuidado, o pessoal fala muito, olha, inverte o sinal. Não inverte o sinal, inverte a operação. Está somando, passa subtraindo. Está multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá 4 dividido por 2? Dá 2. Então, esse nosso x, que satisfaz essa equação, é o número 2, de fato. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Tá? Nem sempre dá para fazer tão facilmente essa verificação, mas enquanto der, a gente faz. Então, veja o seguinte, e é conveniente, em provas e concursos, eles pedem o conjunto solução. Conjunto solução é um S com o número que você obteve dentro de duas chaves. Tá? Então, conjunto solução dentro de duas chaves é o nosso resultado, o 2. Vamos ver mais um exemplo. Suponha aqui, 3x mais 1 é igual a 13. Muito bem. Quem que é a minha incógnita? É o x. Quais são as operações que tem em volta desse x? Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Pergunto, qual é a operação mais simplesinha? É a soma. Portanto, ela vai para o outro lado fazendo o inverso. Ela vai embora fazendo a subtração. Então, fica 3x igual a 13 menos 1, que dá 12. Agora, o que o 3 está fazendo com o x? Está multiplicando. Ele vai para o outro lado dividindo. 12 divide por 3 dá 4. Então, qual é o conjunto solução? O conjunto solução é 4. De fato, ó, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Nem sempre é tão simples assim, mas é para o começo, para começar a entender. Tá? Mais um exemplo. 4x menos 2 igual a 10. Pergunto, é uma equação? Sim, é uma equação, porque eu tenho uma afirmação. 4x menos 2 é igual a 10. Muito bom. Qual é a incógnita? É o x. O que está acontecendo em volta desse x? Está acontecendo uma multiplicação e uma subtração. Quem é mais fraquinha? Subtração. Qual é a operação inversa de subtrair? Somar. Então, essa subtração vai para o outro lado, somando. Aí vai ficar 4x igual a 10 mais 2. 4x igual a 12. Tá? Agora, o que o 4 está fazendo com o x? Está multiplicando. Vai passar dividindo. Vai ficar 12 sobre 4, que dá 3. Qual é o conjunto verdade? O conjunto solução. S, solução, igual a 3 dentro de duas chaves. Isso é importante, tá? Em concursos que não é teste, que é discursivo, você tem que escrever, veja, às vezes uma questão é inviabilizada porque você não põe o conjunto de solução. Isso é muito importante. Eu vou colocar mais alguns exemplos para a gente ir entendendo como é que faz a resolução da equação. Essas, obviamente, são bem simplesinhas. Eu vou complicando um pouquinho, tá bom?